hoje trazer para vocês um pregador que é especial, e é muito especial para mim principalmente. É um pregador que eu venho treinando desde bebê, desde pequenininho. A gente vem ensinando e conduzindo. E é muito bom quando a gente vê os filhos. E quando eu ouço o Gabriel pregando, quando eu vejo então hoje que a Carolina vai nos ministrar aqui, vai falar, Pastora Carol, pode vir. Eu já estou ficando com ciúme desse jeito. Vamos orar com ela, que Deus possa usá-la e que os nossos corações estejam preparados para ouvir o que Deus colocou no coração da Carol. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo e declaro sobre ela a tua unção, a tua autoridade, Senhor, a tua sensibilidade. Uma palavra, Senhor, que venha do teu trono para os nossos corações. Que estejamos prontos, ó Deus, através de ti, para receber, para ser alimentado e para ser abençoado, Pai. Declaro sobre ela toda a tua autoridade para ministrar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Pessoal, comportem-se hoje, hein? Graça e paz, igreja. Para mim, eu não sei descrever o privilégio que é estar aqui. Podem se sentar. E é realmente um privilégio muito grande estar aqui. Como meu pai disse, eu tenho o privilégio de ter crescido brincando no altar, correndo pelos bancos, dormindo nas cadeiras depois que o culto acabava. E hoje eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Então, o tema da ministração é o seguinte: Ministério Infantil Forte, Igreja Forte. Vamos repetir? Ministério Infantil Forte, Igreja Forte. E para a gente começar a refletir, eu queria ler com vocês o Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3. Gente, é muito chique aqui em cima, tem umas coisas assim, ó. No Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Esse versículo é muito conhecido, eu já tinha ouvido várias vezes. Vocês já conheciam esse versículo? Quem já conhecia? É um versículo popular, né? Um versículo conhecido. Mas na Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia com uma atenção, porque é os detalhes. São as palavras ali que faz a gente entender o texto com profundidade. Os filhos são o quê? Os filhos são? O que é uma herança? Herança é quando alguém, normalmente nosso pai, um tio, alguém que é mais velho ali na nossa família, constrói um patrimônio. E a gente vê, eu vejo nas novelas, né? Nunca vi ao vivo isso. Mas aquela pessoa bem rica, cheia de posses, no final da vida faz um testamento, não é assim? E ali naquele testamento ele fala: a minha empresa vai ficar com a Raquel. Amém? Né, Raquel? Recebo. A minha mansão nos Jardins vai ficar com a Sara. A Sara, claro. E quando a pessoa do testamento, ela decide quem vai ficar com o quê, é porque ela confia naquela pessoa. Vou dar a minha herança a Raquel, porque eu confio que a Raquel vai continuar o meu legado.
voltamos para o texto. Os filhos são herança do Senhor. O que Deus te deu como herança? Ai, Carol, não tenho filho, sou jovem, e essa palavra não é para mim. E eu queria te dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque essa palavra é para você. Vocês vão entender. Ai, eu mesma. Vocês vão entender. Deus, Ele confiou a nós, os nossos filhos. Você que é pai e você que é mãe, não importa o contexto da sua gestação, não importa quantos anos você tinha quando seu filho veio, não importa. Deus, Ele olhou para você e falou: eu confio em você para cuidar do meu legado. E eu quero que você continue o meu legado através desta criança. E aí hoje, quem não me conhece, eu queria falar que eu não sou brava, né, gente? Eu não sou brava, né, gente? Mas talvez eu vou ficar um pouquinho hoje, então não tomem isso como uma primeira impressão. Mas eu queria te perguntar, e eu queria, na verdade, afirmar. Nós, enquanto pai e mãe, e eu me incluo nisso, meu pai, ele sempre fala, né, quando a gente vem aqui ministrar, na verdade é porque Deus está falando aquilo com a gente. Não é porque, eu sei tudo, eu sou a Carol e eu vou ensinar vocês a educar as crianças. Não, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos e tudo que eu estou falando aqui, eu fui muito ministrada por Deus e eu quero passar para vocês porque eu preciso aprender o que eu estou falando. E nós não temos cuidado da nossa herança. Essa é a verdade, igreja. Nós, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto igreja, nós temos que melhorar no que nós temos feito com as nossas crianças, lá nas nossas casas, no nosso dia a dia. E por que eu falo isso? Deus nos confiou, Ele escreveu no testamento que Carol deveria cuidar de Miguel, de Henrique e de Luísa. E sabe o que Carol tem feito? E muitos de nós temos feito? Negligenciado e terceirizado o cuidado dessas crianças. Sabe qual que é o maior terceirizador de crianças hoje em dia? Vi muita gente falando assim com a boca. Lá em casa foi assim, né? Quando eu tive o Miguel, que é meu filho mais velho, aí a gente lê uns livros quando está grávida, né? Eu estudava psicologia, então falei, nossa, eu vou ser a melhor mãe que o planeta já viu. Estudo psicologia, leio livros, fantástica, não vou ser fantástica, Thelminha, eu vou ser. Falei, meus filhos não vão ver televisão, meus filhos lerão livros, serão intelectuais. E assim foi, né? Tive o Miguel. Quando o Miguel tinha 1 ano, a Luísa nasceu. Meu marido trabalhava em São Paulo e eu ficava sozinha com os 2. Então pensa, uma criança de 1 ano e outra recém-nascida. E a Luísa, para ela dormir, ela precisava assim que o quarto fosse bem escuro, que a casa estivesse bem calma. Quem aqui tem 2 filhos sabe o caos que é, né? Então eu estava aqui, por exemplo, fazendo a Luísa dormir, o Miguel subia em cima da gente, o Miguel puxava minha roupa, o Miguel cantava, e a Luísa ali começava a chorar, e o Miguel começava a chorar porque a Luísa estava chorando. Era um caos. Quem já viveu esse caos? A gente sabe, né, do que a gente está falando. E eu sozinha, e eu falava, meu Deus. E o Miguel tinha 1 ano só, né, não tinha como eu cobrar muita coisa do Miguel. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? E a Luísa chorando, recém-nascida, com sono. Quem não tem bebê, gente, é assim, quanto mais sono eles têm, mais eles choram e mais eles não dormem. Fala, querida, é só fechar o olho e dormir, mas eles não dormem. E aí, quanto mais estressado tá, mais não dorme. E o Miguel subindo em cima da Luísa. Aí eu falei assim, eu já ouvi falar de uma galinha pintadinha. Vou colocar aqui. Falei, Miguel, vou pôr um negócio aqui, nesse negócio que chama televisão. Você assiste, enquanto eu vou fazer sua irmã dormir. Coloquei o Miguel sentadinho no sofá, a galinha pintadinha. Vocês conhecem esse fenômeno?
Galinha pintadinha, a mulher do galo carijó. E aí coloquei Miguel, entrei no quarto, apaguei a luz, fiz a Luísa dormir, coloquei a Luísa no berço. E o Miguel não foi lá no quarto nenhuma vez. Falei, ixi. Na hora que eu cheguei na sala, o Miguel estava dormindo já. Não era uma criança que tinha dormido, eram duas. Falei, gente, essa galinha é minha melhor amiga, eu amo essa galinha. Ela... E aí que vem. Porque, gente, realmente, aí depois daí pra frente só para trás. Era galinha, aí eu fui descobrindo outras coisas. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Quase nunca o caminho mais fácil é o melhor caminho. Eu poderia falar nunca. Nunca o caminho mais fácil é o melhor caminho. E aqui eu estou citando um exemplo de uma noite que eu precisei de salvação. Mas muitas vezes a gente opta pelo caminho mais fácil na criação dos nossos filhos. E o caminho mais fácil tem sido a negligência. Nós temos negligenciado os nossos filhos. Nós temos negligenciado as nossas crianças. E eu fico pensando Deus, falando assim, Carol, eu confiei a você. Eu escrevi no meu testamento que, dentre todo mundo, você era melhor. E você tem deixado a minha herança as traças. Sabe quando a gente lê a história do filho pródigo? Aí o filho foi lá, pegou a herança e gastou. A gente pensa assim, nossa, que filho horrível, como que ele gastou? Gastou com festa, gastou com amigo, nossa, ele é bobo. E nós temos feito pior, porque a herança que Deus nos deu é muito maior do que qualquer patrimônio. A herança que Deus nos deu é muito mais que qualquer mansão nos jardins, do que qualquer empresa. E a gente tem deixado as traças. Esses dias eu ouvi lá na empresa que eu trabalho, uma frase que não era exatamente essa, mas era parecida com essa. Que falava assim, pai rico, filho ostentador, neto pobre. Não tem essa realidade? O pai vai lá, constrói, faz um império. Aí o filho que cresceu a vida inteira, andando de jatinho, na escola particular, na hora que ele pega aquele patrimônio que foi construído a duras penas, ele gasta de qualquer jeito, a ponto de que a próxima geração não tem nada. Tem uma palavra do pastor Ed René, que toda vez que eu escuto ela, eu sempre vejo ela, tem ela no YouTube. Chama assim, As Três Cadeiras. Eu aconselho a todo mundo a ir assistir essa palavra durante essa semana. Toda vez que eu escuto ela, eu fico muito pensativa. Que o pastor, ele faz a gente pensar sobre as nossas gerações. E ele traz o exemplo de algumas gerações na Bíblia. Por exemplo, Abraão. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão, gente, em nome de Jesus? Foi o pai da fé. Abraão arrasou, né? Como chamava o filho de Abraão? Isaac. Isaac não fez nada de errado, mas também não fez nada de revolucionário, assim, muito, muito maravilhoso. Isaac casou com Rebeca, foi pai ali dos filhos gêmeos, os gêmeos brigaram, deu a bênção para o filho errado. Isaac foi isso. Então, Isaac fez alguma coisa muito maravilhosa? Isaac foi um pecador? Não, também. Então, Isaac. E quem foi o filho de Isaac? Quem? Jacó. Jacó foi aquele que era usurpador. Percebem a diferença nas gerações? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, se não tivesse tido um encontro com Deus, a vida dele teria sido uma tragédia. Mas Deus o encontrou, mudou o nome dele, Peniel, essa história a gente conhece, né? E o Ed René também fala de outra geração. Davi. Quem foi Davi? O rei. E ele foi o único homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, top, né? O filho de Davi? Salomão. Salomão, um homem mais sábio, mas ele no fim, ele se rendeu à idolatria, prostituição, então Salomão fez coisa boa, mas também fez coisa ruim.
E como que chama o filho de Salomão? A gente nem sabe. Alguém sabe? Alguém falou? Eu sou professora na minha vida, eu vou te dar uma estrelinha dourada. Mas quem que foi? Vocês percebem? O que está acontecendo com a nossa descendência? E hoje eu te falo, quem é você? Você é aquele que pega herança e gasta tudo? Você é o meia boca, que não cuida da próxima geração? Quem nós somos? Quem nós temos sido? Quem nós temos sido? A gente tem coisa muito menos importante na nossa vida e a gente tem dedicado muito tempo a muita coisa que não os nossos filhos. Eu falo por mim. Muitas vezes eu estou aqui, ó. Aí chega minha filha, mamãe, eu falo, peraí. Sabe o que eu estou vendo? Blogueira no Instagram. É assim que a gente cuida de uma herança, gente? E falo mais. Muitas vezes, além da gente estar perdendo tempo com isso, a gente tem deixado as nossas crianças vulneráveis a tudo o que o celular, a internet traz. Eu queria deixar bem claro que eu não sou contra a tecnologia. Eu trabalho com tecnologia. Eu sei o que a tecnologia pode fazer quando ela é bem usada. Tem muita coisa da tecnologia que é maravilhosa. Se não existisse o Waze, gente, eu não ia saber nem chegar aqui na igreja. Vocês também? Eu sou perdidinha, gente. Graças a Deus pelo Waze. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai olhava no Guia Sei antes de a gente sair de casa, sabe? E ele chegava nos lugares, se fosse eu. Socorro. A tecnologia é boa, mas quando ela é bem usada. Eu li um livro que infelizmente não tem ele em português, mas vou contar um pouquinho para vocês o que eu vi nesse livro. Ele se chama Dano Irreversível. Não é um livro cristão. É um livro que foi escrito por uma jornalista americana do The Wall Street. Esse jornal lá nos Estados Unidos é um dos principais jornais. E essa jornalista, ela não é cristã, ela se considera progressista. Então, tem algumas pautas que essa jornalista defende. Por exemplo, essa jornalista é a favor do aborto, ela é a favor da legalização das drogas. Lá nos Estados Unidos, ela fica do lado ali dos democratas, que é como se fosse uma esquerda aqui no Brasil, mais ou menos. Só que ela, enquanto jornalista, ela começou a reparar que entre as adolescentes, muitas adolescentes estavam se declarando meninos. Então, meninas trans estavam se tornando, então, meninos. E ela parou para pensar, e jornalista, uma característica do jornalista é ser curioso. Ela pegou e falou, como assim? Muitas mulheres. Ela já tinha visto homens trans, homens se tornando mulheres. Ela não via muito mulher se tornando homem. E ela foi olhar na ciência. E ela viu que até 2012, gente, é 10 anos atrás, pouco tempo atrás, não existia na literatura nenhum caso, na literatura científica, de mulher virando homem. Vocês sabiam disso? Hoje vocês veem isso? Meninas falando que são meninos? Muito, né? E ela passou a ver isso bastante lá nos Estados Unidos. E ela fez uma reportagem no The Wall Street lá, falando isso. Que não era comum, que a partir de 2012 só, que começou a ser reportado isso era um fenômeno estranho. E ela foi pesquisar. Quando ela soltou essa reportagem, o que aconteceu, Charles, quando a gente lança uma reportagem dessa? Apanha, né? Ainda mais ela, que tinha um público progressista e etc.
Só que muitas famílias começaram a procurá-la e falar assim, é verdade, isso aconteceu aqui na minha casa. E quem procurava ela eram famílias também progressistas. O primeiro caso que ela conta no livro é de uma família de 2 mulheres, uma família de mulheres lésbicas com a filha delas, que a filha disse que era trans e queria virar homem. E aí ela foi pesquisar. Por que desse fenômeno? Primeiro, adolescência. Temos adolescentes aqui? Ah, que bonitinho. O que é o principal? Vocês que já... Tem pouca gente aqui que já passou dos 18 anos, né? Igual a gente, né, Raquel? A gente fez 18 esses dias, né? Faz pouco tempo. O que é o principal da adolescência? O adolescente, ele precisa de um grupo social. Ele precisa ser aceito no grupo. Para ele, isso é muito importante. Quando a gente é adulta, a gente não importa muito não, sabe, gente? Mas eu sei que o adolescente, ele precisa desse grupo social. E, por isso, a gente faz coisas... Eu, por exemplo, na minha adolescência, tinha um negócio que a gente tinha que ser emo. Vocês sabem o que é isso? Passei essa vergonha alheia, tá, gente? Então, um olho preto assim, ó, o cabelo lambido. Ai, socorro. Porque se não tivesse aquele cabelo, a gente não era aceito. E eu lembro que no meio da era emo, a gente precisou virar hippie também. E aí mudou. Aí não era emo mais, aí tinha que usar umas saias enormes. E umas blusinhas. Aí eu falei, não, agora eu sou hippie. E até a gente entender quem a gente é, o adolescente passa por isso. Mas na minha época, eu tinha que ser emo e tinha que ser hippie para 30 colegas na minha sala. Tinha que ser hippie para 15 amigos meus que eu tinha aqui na igreja. Era isso. Hoje o adolescente, ele precisa viralizar no TikTok. Ele precisa ter muitos seguidores. Então esse grupo social não é mais os amiguinhos da escola. O grupo social é o mundo inteiro. Então, igreja, pense na pressão que tem nesses adolescentes. Aí ela descobriu o segundo fenômeno, então. Além de adolescência, é adolescência somado à rede social. Adolescência somado à internet. Sabe seus filhos? Talvez você já tenha filho aí na idade de 12, 10 anos, 13 anos. Mas mesmo que você tenha filho bebê, filho criança, ou não tenha filho ainda, essa será a realidade do seu filho. Um mundo com internet. E sabe o que tem lá na internet? Essa jornalista foi pesquisar. Sabe o que tem na internet? Pessoas. Hoje o apóstolo falou uma frase muito que eu falei, nossa, é muito verdade. Deus, para fazer a obra dele aqui na terra, ele precisa de nós, não precisa? Pessoas. O diabo, para fazer a obra dele, ele precisa de... E ele tem, sabia? Ele tem muito mais organizado do que nós mesmos. E essa jornalista começou a mostrar vídeos e links no TikTok e no YouTube de pessoas ensinando os nossos filhos a serem qualquer coisa, menos o que Deus tem para eles. Começa com um discurso de liberdade, que nós somos livres, nós somos diferentes, cada um é especial, você não é o padrão. Ah, se eu não sou padrão, o que eu sou então? Não sei, você tem que descobrir. E já que você tem que descobrir, você tem que experimentar. Então esse é o discurso, você tem que experimentar. Eu trabalho até hoje, assim, com educação, com escola, mas muito tempo eu estive no chão da escola. E sabe o que os meninos de 6º ano me falavam? Sabe quanto que é 6º ano? 6º ano é 11 anos. 11 anos é o quê, gente? Criança. Sabe o que as crianças do 6º ano me falavam? Tia, eu não trabalhava na escola cristã,
Então, eu não podia intervir nessas questões. E olha o que eu escutava. Tia, a gente tem que beijar menino e menina para saber o que a gente gosta. Aí, o que essa jornalista viu no TikTok, e eu confirmo porque eu ouvia das crianças lá na escola. Eles falavam assim: se você beijou os dois e tem dúvida do que você gosta, é porque você é trans. Outra coisa, se você não gosta de alguma coisa no seu corpo, é porque você é trans. Por favor, gente, me fala aqui alguém que é 100% satisfeito com o seu corpo. Levanta a mão, deixa eu conhecer você. Nossa, parabéns. Ó, 100% bonitão? 98% aqui não levantou a mão. Eu amei a autoestima de vocês. Depois eu falo de outra pesquisa que eu vi. Mas, vem aqui comigo, gente. Agora está todo mundo procurando os bonitões aí, né? Os perfeitos. Mas, todo mundo tem uma insatisfação com o seu corpo. Eu, por exemplo, eu queria ser mais alta. Então, eu não gosto do meu corpo, eu não me ajusto ao meu corpo, então eu sou trans. Isso, quando fala para mim, que tenho 30 anos, fala assim: se você não gosta de alguma coisa no seu corpo, você é trans. Eu que já tenho a minha estrutura formada, eu que já estou bem estabelecida, eu falo: nossa, que discursinho, hein? Mas quando falam isso para os nossos filhos de 11 anos, principalmente alguém que está na internet e alguém que é influente, alguém que tem tudo o que eles querem, que é ser querido, ser amado, ter o grupo social, eles olham para aquelas pessoas que estão lá falando com eles e falam: é mesmo, não gosto. Não gosto de ser menina, sou trans. E aí essa jornalista, ela trouxe um dado que aqui no Brasil eu acho que ainda não. Mas lá nos Estados Unidos, lá os estados têm leis diferentes, né? Então tem estados que têm algumas leis. Lá na Califórnia, as escolas podem dar anticoncepcional para as meninas que queiram tomar, sem o consenso da família. Então, isso está na lei lá na Califórnia, que se a menina quiser tomar anticoncepcional, ela pode tomar na escola. O que é o anticoncepcional? Que muitas de nós tomamos. É uma bomba hormonal. Anticoncepcional é hormônio, ok? As meninas que queriam virar meninos, falou assim: a gente também quer tomar hormônio. Mas não esse hormônio do anticoncepcional, a gente quer outro hormônio. A gente quer testosterona, porque a gente quer virar homem. Hormônio por hormônio. E as escolas na Califórnia começaram a dar testosterona para as meninas sem o consentimento ou sem a autorização das famílias. Você acha que isso está distante dos seus filhos? Então eu contei aqui um pouquinho a estratégia que o diabo tem feito. Há uns 10 dias atrás eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, mas uma pessoa que é do candomblé, uma advogada. Depois eu assisti a live inteira que ela estava fazendo. Vai passar? Nossa, vocês são muito bem projetados. Nossa, já está pronto? E está no tempo certinho? Vocês são muito bons. Então passa o vídeo, gente, por favor. Que chique. Pode passar, se puder. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se sepultar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui cristã 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar que essa é a
mantra e no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas depois chega em casa, vai falar, pai, professor, aonde está escrito? Ele falou, aqui, pai, está escrito que Jesus falou lá. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual guerrilheiro. Bora, Bill. Não precisa pôr o Bora, Bill, não, pode tirar. Uma coisa boa de ficar velha, gente, é que a gente não quer entender os memes mais. Por exemplo, eu não sei o que é esse meme aí do Bill e quero ficar sem saber, tá? Não precisa ficar falando sobre isso. Mas o que essa moça disse, vocês entenderam? Ela queria... Eu vi a live inteira, 1h30 da minha vida, porque eu não queria interpretar ela fora de contexto. Mas é exatamente isso que ela quis dizer mesmo. Isso era uma live que se chamava Mulheres na Política em Tempos de Bolsonarismo. E essa mulher é uma advogada que tem uma ONG, que ela ajuda mulheres negras e de periferia a se candidatarem. Porque para a gente se candidatar, tem que ter uma estratégia. Você tem que escolher seu partido, você tem que saber quais recursos que você tem direito. Não é... Tem uma questão de coeficiente eleitoral, né, que dependendo do partido você tem mais chance. E ela dá essa consultoria para mulheres. E ela tem uma ONG disso, ela sempre acolhe 10 mulheres por eleição e dá essa consultoria. Então, ela é uma advogada que faz esse papel. E ela estava querendo, assim, nos ideais dessa advogada, ela entende que, aí nas falas dela, tá? Que homens brancos não têm que estar na política. Quem tem que ocupar esse lugar são as mulheres negras de periferia. E ela disse que para a gente mudar, a gente precisa atingir quem? E como que ela faria isso? E eu fico muito chocada, porque ela não mentiu nesse vídeo. Ela veio e falou assim, a coisa que eles mais querem é alguém para ficar com a criança. Ninguém quer ficar com as crianças. Então nós, que somos do mundo, o que ela fala? Eu amo os orixás. Então eu que amo os orixás, eu vou lá. Porque quem está lá não quer. Quem está lá não está cuidando da herança. Quem está lá está deixando cair as traças. Mas eu quero essa herança. O diabo sabe que as nossas crianças são preciosas. E me desculpa, e eu me coloco nesse bolo. Nós temos entregado as nossas crianças ao diabo. Nós temos entregado quando eu pego e dou um celular para o meu filho, de 7 anos. Ontem eu estava bem feliz falando com a minha avó no telefone da minha mãe. Porque o meu telefone estava com quem? Ai meu Deus, vai acabar a minha bateria. Meu telefone estava com quem? Meu telefone estava com meu filho. Ai, pega o celular, vai jogar, joga aqui, ó, joga. E eu me acho assim, nossa, porque, primeiro, meus filhos, os jogos que estão no meu celular, eu analiso todos, eu entendo ali os jogos, aí só depois que eu deixo baixar. Então, são jogos inocentes. Lá em casa só pode jogar no final de semana. Então, assim, ai, sou uma ótima mãe, meus filhos não mexem muito no celular, só final de semana. Vai lá jogar. Aí eu estava conversando com a minha avó no telefone da minha mãe. Aí eu vejo uma notificação assim, ó. Carol enviou uma foto no grupo Monte Sião Liderança. Uai, Carol sou eu? Carol Valadão sou eu. Aí depois outra foto. Falei, meu Jesus. Aí eu conversando com a minha avó, que minha mão até tremeu, assim, sabe? Eu não sabia nem o que fazer. Eu dei meu telefone achando que meu filho estava jogando joguinhos que eu selecionei para ele. O que ele estava fazendo? O que ele quiser fazer. Eu não sei o que ele fez. Não é engraçado, é desesperador.
Lá na escola, sabe o que eu via? Os meninos me falavam que os pais, normalmente, os pais dão celular para os filhos com algumas regras. Então, assim, algumas regras que os pais dão, né? Não pode ter senha. Eu tenho que ter livre acesso ao seu celular. Não pode apagar histórico de navegação. Eu quero ver o que você está fazendo. Então, os pais colocam essas condições e acham que estão arrasando. Igual eu achei ontem que eu estava arrasando porque sou eu que escolho os jogos. Sabe o que os meninos me falavam? Eles são muito mais inteligentes do que a gente. Eles são nativos digitais, eles sabem mexer muito mais na tecnologia do que a gente. Então eles falavam, ó, eu navego nas coisas proibidas até 9h30 da manhã. Depois eu apago o histórico de navegação e começo a navegar em sites confiáveis. Aí minha mãe olha e acha que eu naveguei só naqueles. Eles não são bobos. Eles sabem que se eles chegarem com o histórico de navegação em branco, a mãe vai saber que eles apagaram. Então eles apagam, continuam mexendo e a gente aqui, os velhos bobão, acredita. Quando eles vão mexer em rede social, vocês acham que eles estão mexendo, vendo os pastores lá? E agora eu quero fazer uma pergunta para você que é pai e mãe. Para que você deu o celular para o seu filho? Para que você está dando? Para ficar quietinho? Para não te importunar? É assim que você cuida da sua herança? Ou você deu porque todo mundo na sala dele tem e ele tem que ter também? Senão ele vai se sentir excluído. Depois que eu li esse livro, gente, eu entendi que a gente colocar as nossas crianças diante desse risco é eu dar um carro para o Henrique, sabe? Se o Henrique me pedir um carro, eu vou falar, Henrique, você tem 7 anos, não vou te dar um carro. Você não alcança o pedal, você não tem carteira, você não tem maturidade, você não pode ir sozinho em lugar nenhum. E por que a gente está fazendo isso com as nossas crianças? Pesquisem o que aconteceu com as crianças nos últimos tempos. Nível de ansiedade, como nunca se viu. Nível de depressão, como nunca se viu. Tudo relacionado ao celular. Aí agora a parte mais triste, que eu vi lá na escola também. De novo, uma criança de 6º ano. A família me procurou em 2020, que foi no ano da pandemia, estava todo mundo em casa. Sabe aqueles desafios que às vezes tem na internet? Uma rede de pedófilos entrou em contato com essa criança de 11 anos, falando para ela que é para ela jogar um jogo, que era desafio, e quando você cumpria um desafio, você tinha que fazer outro desafio. E os desafios começavam assim, de uma maneira boba. Você tem que postar uma foto com a maçã na cabeça. Posta, engraçado. Agora você tem que fazer uma dancinha da tal música. Faz a dancinha. Beleza. E aí isso vai avançando nos desafios. Sabe o que a mãe dessa criança que me procurou descobriu? Que a filha dela de 11 anos era esposa de um rapaz de 38 anos. O pedófilo conseguiu se encontrar com ela, ter relações com ela, porque isso era um desafio do jogo. E como ela queria passar de fase, ela aceitou. Celular na mão de uma criança. Mas o que ela está mexendo? Ela está mexendo no Instagram. Instagram não tem problema, né? E aí eu volto para esse vídeo e eu penso, o diabo ele tem muitas estratégias, a gente nem conhece. Ele tem estratégia do desafio na rede social, ele tem estratégia de vídeos inocentes no TikTok, ele tem a estratégia da pedofilia, ele tem estratégia de vir para as igrejas e dar aula na escola bíblica dominical para as crianças. E aí eu te pergunto, quais são as estratégias que a gente tem feito
enquanto igreja do Senhor. E aí, para finalizar, eu quero contar para vocês uma história que nem todo mundo conhece, mas vou falar com vocês um pouquinho sobre ela. Vocês já ouviram falar do rei Acabe? Quem era a mulher de Acabe? Jezabel. O que Jezabel trouxe para Israel? Idolatria. Qual era o Deus de Jezabel? Baal. Olha o nível de audácia de Jezabel. O templo do Senhor, ela tirou tudo que era do Senhor e transformou o templo, o povo de Deus, a nação do Senhor, numa nação de Baal. E aí, teve Elias, toda a história, os profetas de Baal, aquela coisa toda. E o Senhor foi matando ali, ó, rei por rei. Só que aquela coisa de idolatria estava ali, ó, arraigado no povo de Israel. E aí, muitos reis depois, aquilo ainda existia. Eu vou ler aqui, mas a minha Bíblia é de uma versão diferente. Então, não precisa projetar, mas depois, se vocês quiserem ler em casa, 2 Crônicas 22. Mas não precisa projetar, tá? Porque eu vou ler uns pedaços picados. Mas lá em 2 Crônicas 22 fala assim: o povo proclamou Acasias, filho mais novo de Jeroão, rei em seu lugar. Então Acasias se tornou rei em Israel. Acasias, filho do rei Jeroão, rei de Judá, foi proclamado rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia. Como que chamava a mãe? E ela era neta de Onri. Essa Atalia, eu fui pesquisar, ela é da descendência de Jezabel. Ele viveu e governou nos moldes de Acabe. Então, qual que era o molde de Acabe? O que Acabe permitiu? Idolatria. Ele era neto de Josafá, que foi um rei temente a Deus. Ele poderia ter escolhido imitar Josafá, mas ele decidiu imitar Acabe. Terceira geração, né? Verdade. Nossa. Sua mãe, continuando aqui, Atalia, sua mãe, dava a ele os piores conselhos. E aqui eu quero falar com as mães. O que você faz impacta na vida do seu filho. Não pense que, Deus tem um plano, Deus vai cuidar. Eu já ouvi aqui de pessoas da igreja falando assim: eu faço a obra de Deus enquanto Deus cuida do meu filho. Sabe qual que é o nome disso? Negligência. Deus cuida, Deus está cuidando. A Thalia era uma péssima mãe, aqui na Bíblia fala, ela dava os piores conselhos. Beleza. Como ele governava nos moldes de Acabe, Deus permitiu que ele fosse morto, esse rei Acasias. Aí lá no versículo 10, depois que ele já foi morto, fala assim: quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho havia morrido, ela assumiu o comando. Para início de conversa, ela mandou matar toda a família real. Lembra que eu falei que a gente entende a Bíblia nos detalhes? Atalia era a mãe de Acasias. Acasias morreu. Ela assumiu o comando e mandou matar a família real. Quem era a família real? A família dela. Muito doida essa Atalia, não é? Ela mandou matar os próprios netos, as cunhadas, sei lá, genro, matou todo mundo. Mas tinha uma criança que se chamava Joás. Jeoseba, filha de Jeroão, escondeu Joás, um dos filhos de Acasias marcados para morrer. Joiada, o sacerdote, poupou a vida de Joás do massacre de Atalia.
Ele ficou com ela 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, sem saber de nada, Atalia governava a nação. Então, enquanto ela fazia o massacre, tinha um sacerdote, tinha um homem de Deus. Repita comigo, o homem de Deus. Alguém lembra o nome dele? Como que é? Quase. Joiada. Repitam comigo, Joiada. Joiada falou assim: eu preciso salvar essa geração. Ele pegou Joás, escondeu, levou com ele para o templo e ficou com Joás. Joiada, que é o sacerdote, aí já no capítulo 24, 23, ele fala assim: Israel não pertence a Baal. O Brasil não pertence a Baal. Amém? Ele falou assim: tem alguém aqui que pode mudar os rumos dessa nação. Ele foi lá, preparou um golpe de Estado e acabou matando essa rainha, que tem um nome diferente que eu sempre esqueço, Atalia. Aqui no finalzinho do capítulo 23 fala assim, ó. Matou ela aqui, né? E no finalzinho fala assim: todos celebravam com entusiasmo. Finalmente a cidade ficou segura e tranquila, pois Atalia estava morta. Então, quando aquela rainha morreu, todo mundo achou ótimo. Normalmente a gente ficaria triste, não ficaria? Se o rei, a rainha, o presidente morresse. A rainha da Inglaterra morreu recentemente, então a gente viu aquele funeral. Mas o que a Bíblia fala aqui é: finalmente a cidade ficou segura e tranquila porque Atalia estava morta. E aí começa o capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade. Quantos anos ele tinha? 7 anos é o quê? Criança. Quando começou a reinar, no versículo 2 fala assim: educado e ensinado pelo sacerdote Joiada, Joás agiu corretamente diante do Eterno e restaurou o templo para Deus. Então vamos lá. Joás tinha quantos anos? Ele era criança. O que Joiada fez com ele? Educou e ensinou. Fala aqui comigo. Educou e ensinou. Joiada era o que de Joás? Nada, pode falar, nada. Não era nada. Ele foi o quê? Um pastor. Ele olhou para aquela criança e falou assim: eu vou cuidar dessa criança. Então você que não tem filho, você que ainda é muito jovem, você que decidiu não ter filho, eu queria te falar uma coisa: é sua responsabilidade também cuidar das crianças. Se Joiada não tivesse cuidado de Joás, muito possivelmente Joás teria, primeiro que ele teria morrido, né? Mas mesmo que ele tivesse sobrevivido, ele teria seguido o que os antecessores dele fizeram. O que o pai dele fez? Idolatria. O que o avô dele fez? Idolatria. O que todo mundo que ele convivia fez? Idolatria. Mas os rumos de uma nação, o templo do Senhor foi restituído em Israel por causa de uma criança. Então, se você acha que criança não serve para nada, que criança só serve para correr e atrapalhar o culto, eu queria te falar que Deus usa as crianças. Amém? Deus usa o seu filho. Deus, Ele fala ao coração das crianças. Uma criança mudou uma nação. E eu declaro que os nossos filhos vão mudar essa nação. Mas para isso, sabe qual que foi o diferencial na vida de Joás? Joiada. Sabe por que Joás mudou uma nação? Porque um sacerdote veio e falou assim:
eu vou te educar e eu vou te ensinar no caminho que você não deve se desviar. Joiada não deu o celular para Joás. Joiada não deixou ele para lá. Sai para lá que papai Joiada aqui está trabalhando. Joiada não achou que Joás estava atrapalhando. Joiada parou e ensinou. Joiada se dedicou tempo em educar. E a Bíblia, eu acho muito interessante um versículo que tem lá na lei de Moisés, que fala assim: ensine essa lei para o seu filho dia e noite. Enquanto você estiver andando, enquanto você estiver comendo, enquanto você estiver deitado, ensine a lei para os seus descendentes. E a gente acha que trazer a criança um dia na igreja, uma vez na semana, eu já estou fazendo a minha parte. A gente ensina filho o tempo todo. Quando a gente vai estudar na psicologia, sabe como que a criança aprende? É por modulação. Sabe o que é isso? É te observando. Quem convive com criança sabe. Tem hora que eles começam a falar coisas igualzinho você fala. Como que manifestou isso aí, gente? Porque não adianta você falar assim, não grita, Maria Clara não grita. Ela fala, estou entendendo como que é. Como nós temos ensinado as nossas crianças? Hoje é ano novo, amém? Como que fala? Não quero falar hebraico aqui com o YouTube me vendo, né? Rachachachachach. É. E o que a gente faz quando é ano novo? Sempre que é ano novo a gente fala, não, esse ano vai ser diferente, não é? Aí a gente coloca lá, academia. Todo ano eu ponho gente, coitado. Mas esses ritos de passagem, essas mudanças, elas são importantes porque a gente fala assim, não, vou mudar a minha atitude. Ah, que bonito, você achou o versículo, é assim mesmo. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a gente deve ensinar nossos filhos o tempo todo. Deuteronômio 6, 7. E agora que a gente está começando um ano novo, eu quero te convidar a uma mudança de postura. Amém, igreja? Sempre que é o ano novo, a gente fala, não, esse ano eu vou mudar. Então vamos agora, a partir deste ano novo judeu, profético na Bíblia, mudar a nossa postura com as nossas crianças. Amém? Você que é pai, que é mãe, comece hoje no jantar, em volta da mesa, ensina aqui, ó. Larga o celular. Você que deu o celular para o seu filho, pega de volta. Fala, opa, papai e mamãe errou. 18 anos te devolvo. 21. Mas eu quero também que a gente tenha uma mudança enquanto Ministério Monte Sião. Posso contar com vocês? Então quero falar algumas coisas para vocês, para a gente encerrar. Primeira coisa, que lá no versículo que a gente começou, tem como colocar o Salmo 127 aqui, só que o versículo 5? O 4. O 5. Mas não era isso. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia de filhos. Como é feliz o homem que tem, porque ele fala que o filho é como se fosse uma flecha. Então, como é feliz o homem que é cheio de filhos. Eu fui ensinada aqui, ensinada não, ninguém me ensinou isso não. Mas aqui no mundo ocidental, a gente tem algumas crenças sobre as crianças. Eu falava claramente que eu não ia ter filho. Eu via bebê assim perto de mim, eu nem...
Para vocês terem uma noção, o primeiro bebê que eu peguei foi o Miguel, meu filho. Eu nunca tinha pegado nenhum bebê. O Charles e a Marcelina, que me conhece mais tempo, a Raquel. Eu tenho certeza que vocês não lembram eu, adolescente, brincando com criança. É uma coisa que não aconteceu. Não gostava de criança. E eu casei, não queria ter filhos, não estava nos meus planos ter filhos. Aí fui passar a minha lua de mel em Israel. Quem vai para Israel aqui, gente? Todo mundo tem que levantar a mão, gente. É um dia, não perguntei se é agora. Quem vai para Israel? Amém. Então, quando você for, você vai ver essa cena. Cheguei lá em Israel, e lá as pessoas andando na rua, as famílias. Gente, vocês vão ver quando vocês chegarem lá. É uma mocinha, um rapazinho, a moça sempre está grávida, sempre. Se não está de barriga, você pode ter certeza que tem um neném pequenininho lá dentro, mas sempre está grávida. Se é casada, está grávida. Então, sempre tem um neném na barriga. Eles usam carrinho de gêmeos, mas não é porque eles têm gêmeos, é porque eles têm um filho atrás do outro. Então, assim, um bebê recém-nascido de um lado e do outro lado, um neném de 10 meses, sei lá. É muito um atrás do outro. Em volta do carrinho, uma multidão de meninos. Um dia eu sentei na calçada lá só para admirar. E o meu joguinho era ficar contando quantas crianças tinham. Então, assim, a família que tem 4 filhos é uma família perdedora, assim, ó. É 8, é 9. E tem vezes que você não sabe se a mãe é mãe ou se ela é filho também, porque é todo mundo ali, tudo novinho, escadinha. E aí eu vi aquilo tudo, falei, gente, que loucura. Que tanto de menino. Que é isso? Povo doido. Cheguei no guia. A gente tinha um guia nesse ano que ele chamava Efraim. O Efraim, falei, Efraim, que país bagunçado que é esse? Tanta criança. Por que o povo tem tanto filho assim aqui em Israel? O Efraim, eu lembro direitinho, ele estava dentro do ônibus assim, contando para ver se estava todo mundo entrando. Aí ele parou um segundo assim, olhou para mim, numa cara de, não é possível que eu vou ter que responder isso. Ele virou para mim e falou assim, filho é bênção. Meu mundo caiu, sabe, naquela hora. Sabe o que o diabo fala para você? Filho dá trabalho. Filho vai tirar de você a liberdade. Filho vai dar despesa. Sabe quanto que é a mensalidade de uma escola? Você não dá conta não. Filho é só despesa, trabalho, desilusão. Depois você vai virar velho, eles não vão cuidar de você. É isso que o diabo fica falando. Tem mais. O diabo fala assim, você viu o que a Carol contou lá no culto? Que mundo bagunçado. Mulher trans, menino trans, pedofilia. Está muito bagunçado. Não tenha filho não, bo. Para que você vai preocupar com isso? Aí você fala, nossa, é mesmo? Eu não vou ter filho nessa bagunça. E é tudo que o diabo quer. Filho é bênção. E se você quer mudar essa nação, tenha filhos. Tenha muitos. E eduque eles no caminho do Senhor. E os nossos filhos vão mudar essa nação. Amém? São os nossos filhos. Deus usa as crianças. Deus usou Joás. E vai usar os nossos filhos. Porque nós vamos educá-los e nós vamos ensiná-los. Amém? Segunda coisa. Deus usa as crianças e as nossas crianças precisam conhecer o nosso Deus. A igreja, ela vem desempenhando há muito tempo um cuidado com as nossas crianças. E eu quero continuar esse cuidado. Quando as crianças vão lá, eu quero que tenha, isso é um pedido que eu estou fazendo para vocês. Na psicologia eu aprendi que a gente muda uma cultura através da linguagem. Sabiam disso? É quando a gente começa a mudar a linguagem que a gente vai colocando uma cultura, colocando ali diante do que a gente quer que aconteça. Então hoje também, nesse ano novo, a gente vai mudar uma linguagem nossa aqui enquanto igreja. As crianças não vão para essa linha, tá bom?
porque lá não é salinha, lá não é depósito de crianças. Lá é um momento que as crianças estão sendo ministradas e conhecendo o nosso Deus. Então as crianças vão para o culto Kids, amém? Nós temos salinha aqui na igreja? Nós temos um culto para as crianças serem ensinadas e conhecerem mais o nosso Deus. Nós não temos um depósito de criança para esses meninos que ficam correndo e chorando e atrapalhando. Aqui na Monte Sião nós nunca tivemos esse discurso. Criança nunca atrapalhou aqui. Crianças são filhos de Deus, pecadoras, que precisam do perdão e do cuidado de Deus. E elas estão lá sendo ministradas. Amém? Terceira coisa que eu quero combinar com vocês. É inadmissível a gente vir para a igreja sem criança. Traga os seus filhos para a igreja. Ah, não tem filho, traga seu irmão, traga seu vizinho, traga seu primo, traga as crianças que moram lá no seu prédio. A gente precisa tirar essa geração das garras de Satanás. Satanás está trabalhando, mas nós vamos trabalhar também. E mais forte é o que está conosco, amém? Outra coisita. Você precisa ser joiada. Fala, eu sou joiada. O que joiada faz? Educa e ensina crianças. Carol, não tenho dom. Não gosto. Não é que eles puxam minha roupa aqui, limpam o nariz na minha calça e eu quero derreter. Tudo bem, eu sei que não é todo mundo que tem o dom. Mas a gente pode trabalhar enquanto comunidade para que as nossas crianças elas sejam acolhidas aqui. Hoje, neste momento, 25 de setembro, nós não temos conseguido ter um culto Kids para as crianças nas quartas-feiras. Sabe por quê? Não temos pessoas. Nós não temos em nenhum culto um berçário para as crianças. E os bebês também precisam ser ministrados. 1 ano, 2 anos, precisam. Hoje a gente tem acolhido apenas crianças de 3 anos para frente. Sabe por quê? Que nós não temos pessoas. Os joiadas não apareceram. Hoje ali no Culto Kids, nós temos crianças de 3 até 13 anos. Então nós temos uma criança de 3 anos junto com a Maria Clara. Como que eu vou ministrar a mesma orientação para a Maria Clara e para uma criança de 3 anos? Se eu ministro muito difícil, a criança de 3 anos não consegue absorver. Se eu ministro muito facinho, o culto Kids fica bobo para o adolescente. E hoje nós não temos cuidado dos nossos adolescentes aqui. Porque nós não temos os joiadas. E como nós vimos, o diabo tem atuado com os nossos adolescentes. E eu quero te falar, quero te pedir, seja joiada. Eu não sei como que você pode ser joiada, mas eu queria que você perguntasse para Deus, Deus, como eu posso ser joiada? Será que é fazendo um lanche para as crianças? Pode ser. Será que é chegando 5 minutos mais cedo e arrumando o lugar lá do Culto Kids? Pode ser. Será que é vindo aqui na terça-feira apontar os lápis? A gente precisa, gente, apontar aqueles lápis. Pode ser. Será que é dando uma oferta para o Ministério de Crianças? Pode ser. E através do seu empenho, através da sua ação, as nossas crianças irão mudar o destino da nossa nação. A gente ora, a gente faz texto no Facebook, no Instagram, postagem, vamos mudar o Brasil, mas a gente não está mudando porque a gente está negligenciando quem está aqui. A gente não muda o mundo no Instagram. A gente muda o mundo educando, ensinando as nossas crianças. Então eu gostaria que você ficasse de pé. E que você fizesse a oração mais... Queria chamar o apóstolo aqui. E eu queria que você fizesse a oração